Os irmãos abram suas Bíblias comigo em Efésios capítulo 6. Nós vamos ler do verso 15 ao verso 17 nesta noite. Vamos ler também o 14, só para a gente ter aqui o contexto. 14 ao 17. Eu vou precisar de um apoio aqui no computador para mim, porque eu esqueci o meu cabinho para mudar o slide aqui de longe, então o Júnior está de cabinho hoje. Efésios 6, 14 ao 17. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém. Senhor, obrigado, porque o Senhor desperta o nosso coração para compreendermos a guerra espiritual que todos nós, todos os dias, em todos os lugares, travamos em todo momento. Senhor, eu oro para que o Senhor me fortaleça os meus irmãos, que os nossos corações estejam atentos. Nos dá, ó Deus, a capacidade de sermos astutos como a serpente, para sabermos aonde está o perigo e as ações do inimigo contra nós. Mas acima de tudo, nos dá a fidelidade para usarmos as armas de guerra que o Senhor tem dado a nós. É o desejo do meu coração, a minha oração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Semana passada eu falei um pouquinho sobre estamos em guerra e começamos a ver as armas espirituais. Não terminamos, vimos somente duas. Hoje nós vamos continuar com o tema Nossas Armas. Quais são elas? Semana passada, vou pedir para o Júnior passar ali. Semana passada nós vimos as primeiras duas armas que estão no verso 14: o cinto da verdade e a couraça da justiça. Essas são as primeiras roupas que nós vemos descritas aí no Efésios capítulo 6. Hoje nós vamos ver as demais. A primeira roupa que nós vamos ver hoje então está no versículo 15, quando diz: calçando os pés com o evangelho da paz. Ok? No nossa versão NVI, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Nós, olhando para essa bonita botinha, ou uma sandália aí, meio de bota, né? Uma sandália romana, você deve pensar: o que é isso, pastor? Ela é mais conhecida como caliga, tá? Mais conhecida como caliga. Era uma meia bota feita de couro que deixava os dedos dos pés dos soldados ali livre. Era o calçado para marchas longas. Então, quando o exército ia andar muito, ele usava a bota caliga, porque o tempo que eles iam caminhar era muito longo. Elas eram por baixo cravejadas, como chuteira. E esses cravos que elas tinham embaixo era para dar firmeza na hora do embate, da luta, para que o guerreiro não
deslizasse na hora de enfrentar o seu oponente. Então ela era cravejada e permitia que os soldados ficassem firmes, em pé, diante da batalha. Por que será que o apóstolo Paulo, ao citar essa parte da roupa, ele diz que é para calçar o evangelho da paz? Qual é a ligação que nós temos do evangelho com essa bota que os romanos usavam aí? Vou pedir para o Júlio colocar mais um clipe. Há duas verdades ensinadas para nós aqui sobre o evangelho ser colocado como calçado. A primeira grande verdade é: nós precisamos permanecer firmes nessa verdade. Então essas cravejadas botas que mantinham os soldados firmes, vem agora a ser um sinônimo do evangelho, nessa figura de linguagem que Paulo usa, para lembrar a mim e a você que nós temos que ficar firmes no evangelho. Ou seja, se ele lembra que nós temos que ficar firmes no evangelho, é porque há a possibilidade de nós não ficarmos firmes. A palavra de Deus, muitas vezes, ela nos diz: cuidado. Nós temos que ter cuidado para não amar o mundo e nos desviar. Nós temos que ter cuidado para não cair. Nós temos que tomar cuidado para não endurecer o coração. Nós temos que tomar cuidado para que a gente não deixe o Senhor e comece a andar longe da sua vontade, longe dos seus ensinamentos. Então a primeira grande verdade, meus irmãos, é: eu preciso permanecer na verdade do evangelho. Segundo precisamos anunciar essa verdade. Nós não podemos só conhecer a verdade, nós temos que propagá-la. Se nós temos a verdade na nossa vida, nós não podemos ser egoístas e guardá-la para nós. Nós temos que falar. Jesus certa vez chamou os discípulos e disse assim: hoje o que eu falo para vocês em segredo, vai chegar o dia que eu quero que vocês berrem nos telhados. Eu quero que vocês falem em todo lugar. Naquele momento, em alguns lugares, em alguns momentos, Jesus pediu aos discípulos: conta para ninguém que você viu aqui, não fala. Não era hora de falar ainda, mas há um momento ele chamou os discípulos e disse: olha, vai chegar a hora que todo mundo tem que saber. Vocês precisam falar, vocês precisam clamar. O último encontro do Senhor Jesus não foi para chorar, não foi para se desesperar. O último encontro do Senhor Jesus com os discípulos foi para dar uma orientação: vão e preguem este evangelho em todas as nações, a começar de Samaria, a começar de Jerusalém, depois em toda a Judéia, depois em Samaria e depois nos confins da terra. A palavra de Deus nos orienta que este evangelho precisa ser propagado. Paulo ainda em Efésios capítulo 2, versículo 14 ao 17, lembra que nós conversamos aqui que a primeira parte, o apóstolo Paulo faz uma explanação teológica sobre o que é o evangelho. No versículo 14 do capítulo 2: pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o mundo de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo de Jesus, era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Qual é o projeto e a mensagem do evangelho? Deus destruiu a inimizade que havia entre Deus e os homens. Nós podemos ter paz com Deus. Por isso o evangelho aqui é tido como
calce os teus pés com a sandália do Evangelho da paz. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: tendo sido, pois, justificados, temos paz com Deus. Sabe o que é ter paz com Deus? É diferente de ter ira com Ele. Ter paz com Deus é ter aliança com Ele, é ser livre da sua ira, é ser livre do seu julgamento, é não ter sobre nós a sua mão pesada no dia do juízo, é não experimentar a segunda morte, a saber, o inferno. O que o Evangelho traz para nós como maior promessa? A maior promessa do Evangelho é que nós somos livres da morte para a vida. Em Jesus nós temos vida, e vida em abundância, uma vida que nunca mais terá fim, vida eterna. Ora, se eu tenho esse Evangelho, irmãos, eu não posso trocar isso por nada, eu preciso manter firme nesse Evangelho. E o pé tem que estar baseado nessa promessa de Deus para manter firme. No segundo momento, se eu conheço uma graça tão maravilhosa, se o amor de Deus é tão expresso no Evangelho, eu não posso ficar quieto. Eu não posso me calar diante das oportunidades de falar às pessoas de Jesus. O apóstolo Paulo, na sua última carta a Timóteo, ele diz: olha, Timóteo, faça o trabalho de um evangelista, pregue, quer você tenha tempo, quer você não tenha tempo, há tempo e há fora de tempo, em todo lugar, em qualquer ambiente, aonde você puder falar de Jesus, fale de Jesus. Aonde você não puder falar de Jesus, fale de Jesus, irmão. Fale. O que era para ser guardado, agora é para ser escancarado. Não tenha medo de falar de Jesus. Não tenha achando que as pessoas vão, eu vou perder a amizade. Não tenha medo disso, porque você está com os seus pés, se você está em Cristo, calçado com a preparação do Evangelho. A Bíblia diz: quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas. Boas novas. Fomos convidados por Jesus. Uma das grandes armas que nós temos é centralidade do Evangelho. E com esse poder do Evangelho nós anunciamos a todas as nações. Quero lembrar para vocês Mateus capítulo 16, versículo 18. Quando Jesus está fundando a sua igreja, ele diz: e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Olha que interessante. O que isso quer dizer com pregação do Evangelho, pastor? Tudo. As portas do inferno, elas querem conter a proclamação do Evangelho. O diabo tem cerceado as pessoas e colocado elas como em curral, para que elas fiquem na sua defesa. E o crente, cheio do Espírito Santo, proclamando o Evangelho, ele afronta a porta. Ele tem uma sandália boa no pé, porreta no pé, como diz o nordestino. E ele pode, com todo respeito, enfiar o pé na porta do inferno. Ele pode entrar no inferno e saquear as almas que ali estão. Quando Jesus está falando do inferno aqui, que as portas do inferno não podem parar a igreja, ele não está falando do inferno lá onde as pessoas estarão sofrendo, irmão. Ele está falando do inferno na questão que o diabo, agora que o Evangelho está sendo pregado, ele conduz as pessoas para trás de uma porta, para que as pessoas não ouçam o Evangelho do Senhor. Mas eu e você, em Cristo Jesus,
não devemos temer as barreiras que o diabo levanta, porque o Senhor nos deu autoridade para entrar aonde tem alguém cativo e livrá-los com a mensagem da graça e da salvação em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Você crê nisso? Então fale do Evangelho. Não perca a oportunidade de conduzir pessoas ao Senhor, porque você está com os seus pés com uma bota dessa bonita aí, para você pregar a palavra do nosso Deus. Amém? Calçado do Evangelho da Paz. Segunda coisa que nós temos aí hoje é o escudo da fé. Olha aí, que escudo bonito. E o texto diz que ele tem um motivo, esse escudo. Esse escudo existe para me defender dos dardos inflamados do diabo. Tem crente que acha que o diabo ataca a gente com um palito de dente. Não é não, irmão, com flecha boa e pegando fogo. O diabo não vem catucar você com palito de dente, ele já vem para arrebentar mesmo. E a palavra de Deus diz que nós temos o escudo da fé. O que é esse escudo que Paulo diz aí? Ele cita um famoso escudo dos romanos, em latim chamado escudo, que não é um escudo pequenininho. Ele é em média 1,20 m de altura por 75 centímetros de largura. Ele conseguia guardar todo um homem. Ele defendia o homem por inteiro, não era só aquela defesa parcial. E olha como esse escudo ele era feito. Ele tinha 2 camadas de madeira, e entre essas camadas ele era revestido de linho, tá? E depois ele era colocado por cima couro. Imagina quanto esse negócio pesava, né? Então, para ser soldado tinha que ser muito forte, viu? Por isso que Paulo começa Efésios 6,10: fortalecei-vos no Senhor. Vocês não aguentam a armadura se você tiver meia boca, viu? E também era fixado nas suas 2 extremidades, em cima e embaixo, com ferro, para sustentar o couro. E aí, quando algum dardo inflamado era jogado, não queimava o soldado, porque pegava ali no couro e o couro não era queimado, e logo a chama ia embora. Bom, o que será que Deus quer nos ensinar quando Ele diz que o escudo é o da fé? Vamos ver ali? Fé, irmãos, é confiança em Deus em todo momento. Ter fé em Deus não é ter fé no momento bom. Eu estou com fé em Deus, por quê? Porque eu recebi o 13º, beleza, cheio da grana, com fé em Deus, né? Aí a gente põe fé em Deus, mano, vamos lá. Não é esse tipo de fé. Fé em Deus é confiança, e confiança tem que ser em qualquer momento, em qualquer situação, em qualquer hora. Por isso, irmão, o soldado não podia sair sem o escudo, assim como eu e você não podemos andar sem fé. A Bíblia diz em Romanos capítulo 1, versículo 17: o justo viverá pela sua fé, por sua fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1, vamos ler? Quero que você abra lá, Hebreus 11, é o tão famoso capítulo da fé. Vamos ver o que o livro de Hebreus nos conta sobre a fé. Ora, o que é fé? É a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Nós não vemos Cristo, mas nós cremos nele.
Nós não vemos a sua volta ainda, mas esperamos a sua volta. É certa a sua volta. Nós cantamos, nós almejamos. Nós nunca vimos o céu, mas nós cremos até nas ruas de ouro. Nós cremos, nós temos confiança. Eu nunca recebi um anjo na minha casa, irmão, dizendo que eu vou para o céu, mas eu creio que vou por causa das Escrituras. Eu tenho fé. O que é fé? Eu confio em Deus. Em qual momento? Em todo momento. No momento bom, eu confio no Senhor. No momento ruim, eu confio no Senhor. No momento de alegria, eu confio no Senhor. No momento de tristeza, eu confio no Senhor. Nós não podemos perder a fé por causa das atitudes contrárias à nossa vida. Nós não podemos. Nós não podemos perder a fé quando nós vemos os nossos irmãos sendo queimados em outros países, sendo jogados naquelas jaulas, sendo sequestrados, sendo levados como escravos. Nós não perdemos a fé nesta hora. Por que nós não perdemos a fé? Porque nós confiamos em Jesus, que se Ele permitiu aquilo, tem um propósito na sua sabedoria, que aquilo acontecesse. Agora tem gente que tem fé em Deus só quando tudo está bom. Tudo está bom, Deus é maravilhoso. No mês que as contas não fechou, ele já fica preocupado com Deus. Agora tem gente que é o contrário. Ele só confia em Deus, ele só tem fé quando as coisas estão ruins. Que ele corre para a campanha, para fazer isso, para fazer aquilo, para ver se resolve. Fé, irmãos, é confiança. O Senhor fez alguma coisa da tua vida que não te agrada? Glória a Deus. Mas pastor, glória a Deus. Tem um propósito. Você pode não saber agora, mas tem um propósito. Olha que interessante, algumas setas que o inimigo lança na gente. O que você acha que o inimigo lança na sua vida? Olha aí, acusações maliciosas ou falsas culpas. Tem pessoas que não se perdoam nunca. Elas sabem que Deus é um Deus de perdão, mas elas não se perdoam. Elas ficam achando que são culpadas da guerra do Vietnã até agora. Foi culpa minha. Irmão, você precisa se perdoar. Você não pode deixar que o diabo atinja a sua mente com falsas culpas, porque ele vai tentar, ele vai querer fazer. Olha o que o diabo também faz. Ele põe pensamentos de dúvidas na nossa cabeça. Se nós não vigiarmos com a nossa fé, a dúvida entra no nosso coração. E quantas vezes você acha que o diabo por dia tenta você com dúvida? Todo tempo, em todo instante, ele quer colocar dúvida no seu coração. Ele vai te tentar com isso. Outra seta que o diabo põe na sua cabeça, de pensamento de desobediência. Todo dia você não pensa em desobedecer a Deus? A gente pensa. E às vezes a gente está numa boa e vem aquele pensamento de desobediência, não sabe de onde. Não sabia, mas agora está sabendo. Você precisa repreender isso com a tua fé, porque é o diabo que está tentando colocar na tua vida pensamentos de desobediência. Outra coisa que ele usa, pensamentos de rebeldia. Quantas vezes a pessoa fica rebelde à palavra de Deus, crentes fiéis, e você conversa com ele, mostra as escrituras para ele, ele diz assim: mas eu não vou fazer, pastor. Mas irmão, eu não vou fazer, eu já tomei minha decisão, eu não vou. O que é isso? Sabe o que é isso? Pensamento de rebeldia. Ele não quer ouvir mais. Ele fechou os ouvidos, baixou a crista e sai igual um boi bravo,
que ele pegar na frente, ele lança fora. O pensamento de rebeldia tomou conta da vida dele. Esses dias eu conversei com uma pessoa e ela está passando por sérios problemas, e eu disse para ela: irmão, você está passando por luta espiritual, e o que você está tentando fazer aí é desejo maligno do teu coração. E levei ele a vários textos das escrituras, mostrando para ele: o coração do homem é enganoso. O que tem que guiar a tua vida? Luz para os meus pés é a tua palavra. Como que você tem que agir, irmão? Você tem que agir assim, assim, assim. E no final da minha conversa com ele, ele olhou para mim e disse assim: pastor, ora por mim, porque eu acho que eu não vou fazer não. Eu acho que eu vou fazer o que eu quero. Pensamento de rebeldia. Ele não quer saber o que a Bíblia diz. O diabo já atingiu a cabeça dele. Outra coisa que Satanás usa é pensamento de concupiscência, lascívia, desejos errados, vontade que nós não devemos ter. E ele lança na gente pensamentos. E aí você está desarmado, sem um escudo, corre o risco de cair. Malícia, medo, todas essas são flechas do diabo, querido irmão, querida irmã, contra a minha vida e a sua vida. Sabe quanto que o diabo lança flecha em você? Todo dia, toda hora, todo instante, sem descanso. A guerra espiritual não para. Vocês já assistiram um filme de guerra? Eu gosto de filme de guerra. E aqueles filmes de guerra onde o pessoal fazia aquelas balas de trincheiras, né, para se esconder. E às vezes eles estavam o dia inteiro lá se degladiando, e bala para cá, e bala para lá, e não sei o que. E tem a ética da guerra. Então eles levantavam de um lado, levantam uma bandeira para pedir ao outro para cessar o combate. Como quem diz: vamos descansar um pouco? Aí o outro lá, se concordar, levanta também a bandeira. E aí eles podem ficar tranquilos. Ninguém vai jogar bomba um no outro. Na guerra espiritual não tem essa bandeira não. Não tem tempo de descanso. Não tem hora que você fala assim: o diabo agora está fazendo nada. Até você dormindo. Até você dormindo. Quem já acordou com um pesadelo aqui clamando o nome de Jesus? Não tem hora. Não tem hora. Então, a nossa fé, Hebreus 11:6, sem fé é impossível. É impossível agradar a Deus. Por quê? Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa os que o buscam. Creia no Senhor. Use sempre a sua fé contra os dardos inflamados do maligno. Continuando, a terceira que nós vamos ver hoje aí é o capacete da salvação. Esse capacete, mais um, esse capacete ele era feito de bronze ou de ferro. Por dentro ele tinha um forro de feltro ou de esponja, que tornava o peso tolerável. Imagina um ferro na cabeça do camarada todo o tempo, ele não ia aguentar. Então ele tinha que ser forte para aguentar o peso do capacete, mas não o ferro na cabeça, que senão machuca. Então ele era feito ali um trabalho por dentro dele. Em alguns casos havia um visorzinho móvel, que ele podia levantar e abaixar no momento de maior combate, para ter uma maior proteção. E alguns tinham uns adereços bonitinhos, igual esse da foto, parece um galo, né? Tinha esses adereços assim, a crista em cima era o adereço colocado também no capacete.
E Paulo, ao mencionar essa armadura, ele diz para nós que o capacete é o capacete da salvação. Olha a frase do Charles Roth: o que adorna e protege o cristão, que o capacita a levantar a cabeça com confiança e alegria, é o fato dele ser salvo. Sabe o que pode te fazer andar de alegria todos os dias de cabeça erguida, irmão? Certeza da salvação, convicção de estar com Cristo eternamente. Não tem coisa melhor, não tem algo que nos dê mais descanso para a alma do que a convicção e certeza da salvação. Por isso que Paulo usa o capacete. Por quê? Porque a minha salvação não pode ser aqui no coração, tem que ser na cabeça. Faz assim comigo com o dedo. Minha salvação não é aqui, não é sentimental, é razão. Tem gente que não tem crente que chega para ele assim: ih, irmão, você é salvo? Não sei, essa semana também é ruim, pastor. Não sei, acho que se eu for essa semana, bicho pega. Não existe isso, porque a convicção de salvação é que você uma vez entregou a sua vida para Cristo. Ele te salvou, não tem meia salvação. Salvação de Jesus não é meia boca. Ah, mas eu não estou sentindo, pastor. Você não tem que sentir, irmão, você tem que crer. E a crença nossa não é uma crença idiota. A crença cristã é uma crença racional. Nós não acreditamos a partir de falácias, nós acreditamos a partir dos escritos da Bíblia. A nossa vida é guiada pela palavra de Deus, e não por sentimento, e não por revelações outras, mas por toda a palavra de Deus que nós temos o conhecimento nos dias atuais. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8, Paulo fala novamente do capacete, e aí ele usa a expressão capacete da esperança da salvação, levando para o futuro. Olha que interessante: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação. O que Paulo está dizendo aqui é que o cristão, ele precisa olhar sempre para a sua fé vindoura. A minha fé de salvação não é só para agora. A minha fé de salvação mostra para mim que eu vou viver com Cristo eternamente. Isso está na minha cabeça. Em um outro momento, Paulo escreve, se eu não me engano, aos Tessalonicenses mesmo, diz: tomando posse da vossa salvação. Tomar posse é reconhecer, é pôr na mente. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, fala que nós devemos oferecer a Deus o nosso culto com sacrifício. Mas aí ele diz lá que o nosso culto é um culto racional. Cuida da tua cabeça, mantenha sempre na tua cabeça a certeza da salvação, a convicção de que Jesus te salvou, e então isso vai gerar em você uma alegria que ninguém pode te tirar. O salmista Davi, no Salmo 51, ele ora ao Senhor e diz: restitui-me a alegria da tua salvação. Quando nós entendemos, irmãos, que a nossa mente entende, compreende o Evangelho, a esperança do Evangelho é clara, é óbvia, eu posso crer, eu posso entender
Isso tem que gerar em nós alegria de sermos salvos. Não há prêmio melhor neste mundo do que ser salvo. Velório de crente é gostoso demais. Apesar da gente ficar triste porque a gente não queria perder alguém, mas velório de crente é bom, porque você diz: aquele caboclo foi na minha frente, ele está com o Senhor. Nós cremos, ele cria nisso. As Escrituras nos mostram, as promessas nos mostram. Louvado seja o nome do Senhor, que nos dá esse descanso que nenhum outro pode ter, a não ser que conheça o Evangelho da salvação. Ponha, irmãos, o capacete da salvação. A salvação cristã é pela graça, mediante a fé, não de obras, para que ninguém se glorie, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas toda essa fé não é emocional. Eu não me sinto salvo um dia, eu não me sinto salvo outro dia. Eu sei que sou salvo por causa do sacrifício de Cristo por mim. 1 João capítulo 5, versículo 12: estas coisas vos escrevo para que vocês saibam que tendes a vida eterna. Nós não vamos ter a vida eterna, a nossa vida eterna já começou no dia que nós entregamos a nossa vida para Jesus. Não há mais fim de dias para nós, mas agora nós pertencemos àquele que veio trazer vida e vida em abundância. Louvado seja o Senhor. Na luta espiritual não podemos esquecer o capacete, a convicção da salvação. E por último, a última arma de guerra é a espada do Espírito. A espada do Espírito é interessante, porque é a primeira arma que ela é tanto de defesa como de ataque. E olha, ela representa a palavra de Deus, que nos defende os ataques do diabo e é nosso instrumento para alcançar os perdidos. Então o guerreiro, quando vai lutar com a espada, ele tem duas ações. Ele quer atingir o adversário com ela e ao mesmo tempo ele se defende com ela. A espada é útil para a defesa e ela é útil para o ataque. Ela é útil para nos defender como? Nos defender do diabo. Lembra de Jesus? O que Jesus fez lá no deserto? Ele foi tentado. Como ele se defendeu? Usando a palavra. Nós muitas vezes somos afrontados pelas pessoas que o diabo usa para nos afrontar e a gente não defende. Sabe por que a gente não defende? Vou falar, é um segredo, tá? Vou te ensinar agora. Porque a gente não conhece a palavra. Como é que você vai se defender? Meu povo perece por falta de conhecimento. Aí muitas vezes a gente vê cristãos brigando com o ímpio, xingando o ímpio, porque ele sai da razão. Ele não sabe se defender com a palavra, ele vai se defender no baixo calão mesmo. Aí sabe como é que a gente gosta de terminar uma discussão? O crente: ah, você vai para o inferno. É assim. A gente se irrita, a gente já dá logo na lata do cara que ele vai para o inferno, não está nem preocupado com a alma dele. A gente não sabe se defender, ele não conhece a Bíblia, não lê a Bíblia, não estuda. Não tem, irmão. A palavra de Deus não é mística, irmão. Isso aqui não foi feito para você abrir na sua casa no Salmo 91, deixar lá em cima. Isso aqui não foi feito para você usar de rapadura de crente andando debaixo do braço só para vir na igreja. Não foi feito.
A palavra de Deus foi feita para ser lida, interiorizada, assimilada, aprendida e vivida. Ela só tem poder na minha vida quando ela cria esse mecanismo em mim. Eu leio, eu entendo, eu estudo, eu assimilo, eu pratico. Aí ela é uma espada. Agora, se ela ficar quietinha lá em casa, guardada, fechadinha, é um livro, irmão. É igual a revista Tititi. Ainda tem? Ou eu estou ficando velho? Tem? Tem. Revista de fofoca de novela. É igualzinha, fechada, ela não tem nenhum valor, é igualzinha. Você pensa que tá cheio de gente aí em casa, tem a Bíblia na casa dele, serve para quê? Juntar poeira e traça. Ele não lê, não cria nele nada. A gente sabe quando a gente deixa para ler a Bíblia? Não, na escola bíblica dominical, quando a gente vem, aí a gente lê alguns trechos na sala de aula. Aí passa a semana inteira, a Bíblia fica no mesmo lugar. Às vezes a gente usa de encosto para alguma coisa, né? Quebrou o pé de alguma coisa, põe lá, a Bíblia é altinha, costa para apoiar o telefone, ou não sabe onde está, sai domingo desesperado, meu Deus, onde está a minha Bíblia? Não viu ela a semana inteira. A palavra de Deus é espada, mas ela não é espada fechada, ela não tem valor nenhuma se ela não tiver na tua vida. Guarda, Senhor, a tua palavra no meu colchão, é o que diz as Escrituras. Guarda a tua palavra no meu coração. Para quê? Qual o objetivo de guardar a palavra no coração? Para não pecar contra ti, para usar bem. Paulo escreve para Timóteo e diz: apresenta-te diante de Deus como um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Sabe como é que o guerreiro tinha que fazer para poder ir para a guerra? Ele tinha que aprender, lutar com espada com outros, para ele aprender, senão ele ia para a guerra e ia morrer. Na primeira levantada de espada com a mão frouxa que ele desce, puf, já era. Se você não conhece as Escrituras, não dá tempo para as Escrituras na tua vida, a espada do Espírito na tua vida está na bainha, só para sair na foto, não serve para nada. A palavra de Deus é espada, mas a partir do momento que faz parte da minha vida. Olha o que diz Hebreus capítulo 4, versículo 12: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Olha aí o ataque da palavra de Deus. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Quando você for pregar o Evangelho, você usar a palavra de Deus, você está cortando aquela pessoa por dentro. É a palavra que faz isso. Agora, se você for pregar o Evangelho com blá blá blá, a pessoa não vai se converter mesmo. Porque tem gente que prega o Evangelho com blá blá blá. Vem para a minha igreja, a minha igreja é certa, a minha igreja que faz isso. As pessoas não precisam ouvir a sua igreja, elas precisam ouvir a palavra de Deus. Paulo escreveu a carta aos Romanos com um único objetivo. O objetivo maior de Paulo nas cartas aos Romanos, sabe o que é? Ele queria levantar recurso financeiro. Ele estava escrevendo aos romanos para que os romanos pudessem dar dinheiro para ele chegar à Espanha e pregar o Evangelho na Espanha. Quando ele escreve em Romanos capítulo 15, ele diz assim: como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão
se não forem enviados. E aí ele diz por que ele quer ser enviado. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Tem gente querendo evangelizar outro hoje, sabe como? Dando um CDzinho gospel. Escuta aqui, irmão. Escuta aqui, ó, você vai gostar. Tem música que vai fazer o cara ficar pior do que ele já era. Evangelize com a Bíblia. Conheça a palavra de Deus. Diga às pessoas que todos pecaram e carecem da glória de Deus, e que não há outra saída para o pecado, porque Deus não aceita as boas obras. Diga a elas que só em Jesus o pecado é satisfeito, e que elas precisam de Cristo, e precisar de Cristo é entrar em um relacionamento sério com Ele. Use a palavra, mas primeiro, irmão, deixa a palavra ter lugar na tua vida, porque se ela não tiver lugar na tua vida, você vai abrir sua boca e não vai sair palavra nenhuma de Deus. Quero concluir dizendo o seguinte: nenhum guerreiro pode viver sem suas armas enquanto está em guerra. É suicídio, irmão. Ir para a guerra desarmado é suicídio. Você precisa estar com as suas armas. Os usos das armas espirituais nos levará à vitória. A falta delas certamente nos trará derrota. Está aqui uma vitória que a gente tem, uma palavra que a gente gosta: vitória. Você quer vitória na sua vida espiritual? Use as armas que o Senhor te deu. Porque se você não usar as armas que o Senhor te deu, certamente você vai ter problemas e as derrotas virão. Amém? Quero terminar orando por nós, para que Deus nos ajude a colocarmos no nosso coração a necessidade de vivermos com as armas em prontidão, porque a guerra é hoje, é amanhã, é todo instante, e nós só vamos nos apartar dessa guerra no dia que Jesus voltar, ou no dia que a gente for ter conta. Fora isso, guerra em todo tempo. Oremos. Senhor, nos ajuda. Precisamos ter consciência da guerra. Muitas vezes nós somos preguiçosos. Somos, ó Deus, homens e mulheres que se esquecem da batalha que travamos. Abaixamos as nossas armas e damos liberdade para o diabo nos atingir. Deus tem misericórdia de nós e nos ajuda, Senhor, a viver sempre em posição de guerra, com as armas que o Senhor nos deu, para a sua honra e glória, e para a nossa defesa e ataque, no nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém.